Boa noite a todos, novamente estou aqui, Rafael Sarave, para mais uma reflexão essa noite. Graça e paz a cada um de vocês. A mensagem de hoje está para a gente no livro de 1 Samuel, do profeta Samuel. Lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 1, só o versículo 1 na verdade. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Mas antes da gente fazer a reflexão, vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais oportunidade de falar sobre Ti. E que o Senhor possa, por favor, Senhor Deus, abençoar essa mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz o seguinte. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Aqui o Senhor, ele fala sobre a eleição, a escolha do segundo rei de Israel. O primeiro rei, Saul, ele foi escolhido pela população de Israel, certo? Mas por que ele foi escolhido? Primeiro, porque Israel tinha rejeitado Deus. Eles não queriam mais uma teocracia, ou seja, Deus liderando eles. Ele queria agora um humano liderando eles, que seria um rei. Assim como as nações que rondavam eles. E eles escolheram quem? Escolheram Saul. Por quê? Porque ele era o servo de Deus, fiel? Não por isso, e sim simplesmente porque ele era bonito e alto, pelo que pareça. Só que o segundo rei, Deus, ele fez questão de escolher este rei. O segundo rei, que se a gente for ler aqui pela frente, vai ser Davi. Davi foi o segundo rei de Israel e talvez foi o maior rei de Israel. Depois, Salomão, certo? Só que o profeta Samuel, quando ele foi enviado para a casa de Jessé, que é o pai de Davi, ele não sabia qual pessoa Deus escolheria para ser rei. Samuel, inclusive, ele pensava até que seria o primogênito, porque sempre era o primogênito que levava as bênçãos, mas não foi. Jessé, ele foi colocando um filho atrás de outro, pensando que seria também o rei. Só que Deus, ele escolheu aquele que era improvável, aquele que era rejeitado entre todos, que foi Davi. Davi, ele foi tão assim, podemos dizer, inusitado como rei de Israel, pelo próprio pai, por exemplo, que o pai, ele sabia que Samuel viria até sua casa, só que Jessé, ele simplesmente não chamou Davi. Davi estava cuidando das ovelhas, estava no campo, enquanto que seus irmãos estavam em casa, querendo ser escolhidos, só que nenhum deles foram. Isso é uma história magnífica. Por quê? Porque mostra que Deus, ele não pensa como o ser humano pensa. Não que eles pensem ruim, claro, mas sim que ele pensa muito melhor e superior a cada um de nós. Deus, ele vai além dos pensamentos egoístas humanos, dos pensamentos minúsculos do ser humano, e ele sempre visa o amor e o bem que é para cada um de nós. Davi, a gente sabe que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Claro, ele teve suas falhas, seus defeitos, suas quedas, mas durante toda a sua vida, Davi, ele se empenhou em buscar o Senhor. E podem ter certeza, cada um de vocês, de que a escolha de Deus é sempre melhor para a nossa vida, e que aquilo que Deus nos orientou em sua palavra, em nosso caminho, é isso que devemos seguir, para que nós tenhamos sucesso, mas muito mais do que sucesso, que nós busquemos a Deus como Ele realmente é, e que através disso venha a nossa salvação e vida eterna. Deus, como diz até uma mensagem lá nas cartas de Paulo, Ele escolhe as coisas fracas do mundo para humilhar as fortes. Ele escolhe aquelas que não são para humilhar as que são. Deus, ele escolhe diferente do ser humano porque Ele sabe qual é o final desde o começo. Então, acredite nos planos de Deus e tudo dará certo. Amém? Oremos. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço, Deus, por mais essa mensagem. Por favor, Senhor Deus, fica conosco e guarde cada um que está aqui presente, Senhor Deus, olhando esse vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.